Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos para a resolução de mais um exercício? Então, pausa o vídeo, larga o lápis no exercício, tenta resolver. E aí pessoal, conseguiram? Vamos lá então? Larga o lápis e acompanha a resolução desse exercício. O exercício do UFSCar, ele fala que tem um retângulo A, B, C, D, tá? E coloca os pontos médios dos lados, M, N, P e Q, tudo bem? Desenha um triângulo grandão aqui dentro, ó, tá? Usando ponto médio e vértice, e um outro triângulo aqui ainda, que ele pinta e fala a área dele, fala que a área dele é igual a K, tudo bem? O que o exercício quer? Ele quer a área do retângulo todo, tudo bem? Vamos lá então. Primeira coisa que a gente vai ter que relembrar aqui. Olhando para esse triângulo aqui, ó, PCB, tá? Que é esse triângulo maior. Esse pedacinho aqui, ó, ele é paralelo a esse pedaço aqui, tá? Esse PC, tudo bem? Então, olhando para o triângulo, esse pedacinho ele é paralelo a esse lado do triângulo. Por que é paralelo? Porque se aqui são pontos médios, né, e esse pedacinho faz parte dessa reta QN, no caso, né, essa reta QN é paralela a esse lado do retângulo. Então, esse pedacinho vai ser paralelo ao lado do triângulo que eu estava falando. Se ele é paralelo, né, e aqui é um ponto médio, quer dizer que esse ponto aqui, tá, que eu vou chamar de R, por exemplo, tá? Esse ponto R, ele é ponto médio desse BP também, tudo bem? E aí, se isso daqui é ponto médio e esse é ponto médio desse lado do triângulo e lado do triângulo, eu posso afirmar que isso aqui é uma base média, tá? Se é uma base média do triângulo, a gente tem que lembrar que ela vale metade do lado do triângulo, que é paralelo a ela. Então isso aqui vale metade desse. Só que esse PC, ele tem exatamente o mesmo tamanho que o ON. Eu coloquei o O aqui também, tá? ON. Então se eles têm o mesmo tamanho e isso vale metade disso, quer dizer que esse pedacinho vale a mesma coisa que esse pedacinho. Tudo bem? Essa é a primeira coisa que a gente tem que lembrar. Segunda coisa, esse triângulo aqui, ó, BON, tá? Quando eu traço essa reta aqui, ó, BR, a gente chama ela de seviana, certo? Seviana é qualquer segmento de reta que sai do vértice e chega no lado oposto a esse vértice, tá? E aí existem algumas sevianas que são mais importantes, especiais, como essa, chamada de mediana, tá? Mediana sai do vértice e chega no ponto médio do lado oposto. Ponto médio, ó, porque esses dois pedacinhos são iguais, tá? E aí qual é a propriedade aqui, né? Aqui a seviana ela vai dividir isso aqui em duas partes iguais. Quando isso acontece, esses dois triângulos aqui têm mesma área, tá? Lembra disso? Não lembra? Então eu vou te dar um exemplo aqui, ó. Desenhei um triângulo ABC e falei que a área dele é igual a 3, tudo bem? Quando eu tracei essas sevianas aqui, ó, essa daqui e essa outra aqui, eu quero afirmar para você que esse pedacinho aqui, ó, é igual a esse que é igual a esse. Ou seja, os três são idênticos, tudo bem? As alturas desses triângulos aqui são as mesmas também, né? A altura, distância do vértice até essa base, certo? Para esse triângulo aqui primeiro, a altura é exatamente a distância desse vértice até essa base. Ah, não vai cair dentro do triângulo. Não tem problema, a gente prolonga o lado e traça a altura, tá? Perpendicular. Esse daqui, mesma coisa, é a mesma distância. E para esse aqui, é a mesma distância também. Ou seja, a gente pode falar que as bases deles são iguais e as alturas são iguais também. Se isso acontece, quer dizer então que as áreas de cada um deles, né, uma vai ser igual à outra. Então, se tudo vale 3 e uma vai ser igual à outra, é só eu dividir o total por 3. Então, cada um deles vale 1. Por isso que eu falo que o que acontece com o lado não foi dividido por 3, acontece com a área. Ela vai ser dividida por 3 também. Use a mesma ideia para esse. Aqui, ó, usando o triângulo BON, tá? O que aconteceu com o lado? Não foi dividido por 2? Então vai acontecer a mesma coisa com a área. A área vai ser dividida por 2. Ah, mas Vinícius, eu não tenho a área inteira. Isso, não temos inteira, mas temos a pintada. Se ela vale K, quanto vale essa se ela tem que ser igual? K também. Então quer dizer que esta área vale K e esta área vale K. O que aconteceu com o lado? Foi dividido por 2? Então essa área vai ter que ser igual a essa.
assim como eu fiz lá. Tudo bem? Beleza, primeira parte feita. A partir disso eu já consigo terminar esse exercício, né? Por quê? Aqui, ó, eu tenho metade de um retângulo. Metade de um retângulo aqui, né? Esse retângulo MBNO. Metade dele. A outra metade, então, tem que ser exatamente igual, né? 2K aqui, então essa daqui também tem que ser 2K. Ah, não quero fazer assim, quero usar a seviana. Usa essa seviana aqui, ó. B até aqui. Vou colocar S aqui, ó, para esse ponto, tá? B aqui, ó. B até S é outra seviana. Dividiu ao meio. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Pega o triângulo ABQ. Esse lado é paralelo a esse, pelos mesmos motivos do outro, tudo bem? Se eles são paralelos e esse é um ponto médio, isso aqui é uma base média de novo. Então esse pedacinho vale metade desse lado. E esse lado é exatamente o todo aqui, certo? Então está dividindo ao meio de novo. Esse pedacinho é igual a esse pedacinho, certo? O que acontece, olhando para esse triângulo, o que acontece com o lado dividido ao meio, vai acontecer com as áreas. Como eu tinha falado, era 2K aqui, né? Porque metade do retângulo. Então vai ficar K para cima e um K para essa daqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então a gente encontrou a área desse retângulo. Quantos retângulos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Só multiplicar por 4. A área, então, do retângulo ABCD vai ser o quê? 4 vezes 4K. Então essa área vai ser igual a 16K. Certo? E aí, galera, o que acharam dessa resolução? Legal, né? Então, deixa aqui o seu gostei, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo para receber os próximos que eu postar. Até o nosso próximo vídeo. Tchau!